Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, nós estamos falando sobre o ministério da oração. Um ministério glorioso que aproxima o cristão de Deus. Hoje eu quero chamar a vossa atenção para o versículo 10 do Salmo 51. Uma outra hora estarei comentando este salmo inteiro. O Salmo 51, verso 10, Davi, ele ora a Deus da seguinte maneira: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amados, diletos irmãos, com base na leitura desta palavra, eu quero vos falar sobre o coração do homem. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o coração de cada um de nós, amados. Ele sabe os desígnios do nosso coração. Deus conhece tudo o que há dentro de um coração. Certa feita, Jeremias, ele interroga a Deus, ele diz: enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas, é terrivelmente corrupto, quem o conhecerá? E Deus responde para ele: Jeremias, eu conheço o coração do homem, eu sondo o coração do homem e conheço, eu provo o coração do homem. Então, amados, Deus, ele conhece tudo o que há dentro do meu coração. A grande pergunta é: quem somos nós, aquilo que se vê ou aquilo que está oculto? Quem somos nós quando ninguém nos vê? Quem somos nós lá onde só Deus conhece? Quero dizer para vocês, amados, diletos irmãos, é muito fácil viver-se de uma aparência, de um estilo de vida de aparência. É muito fácil fazer ser o que não é, na verdade. É muito fácil falar do que nunca se viu ou se sentiu. Mas se hoje o Senhor nos pedir as contas daquilo que nós temos feito, será que o nosso argumento será tão persuasivo ao ponto de convencer o Senhor que estamos certos? Acredito que não, amados. Infelizmente, muitos de nós nos enganamos a nós mesmos, pois a própria Bíblia diz que não devemos confiar na intenção dos homens, e que também não devemos temer ao homem. O próprio Senhor Jesus disse: não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temais ante aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Foi o próprio Senhor Jesus que disse essas palavras. No entanto, estamos muito mais preocupados em agradar as pessoas, agradar o ser humano, do que agradar a Deus. Certamente é porque nós nunca tivemos uma experiência particular com Jesus em nossa própria vida. Porque aquele que um dia chegou-se diante do Supremo Mestre sabe o suficiente que ele é justo e que ele julga as intenções que há dentro do nosso coração. A própria palavra do Senhor diz que o Senhor julgará o povo. Salmista, uma certa feita, ele chega perante Deus. Não sei se foi para tentar se justificar. Ele diz: julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Salmo 7, verso 8. Hoje em dia, amados, se nós fizéssemos
esse pedido a Deus, nós veríamos o quanto a nossa justiça é fraca diante de Deus, o quanto a nossa integridade é vã diante de Deus. Então, por que tão somente se faz as coisas para agradar as pessoas? Entendo, amado, que neste mundo existe muitas pessoas procurando dar um jeitinho. Entendo que não há temor de Deus diante dos nossos próprios olhos. Muito não conhece a Deus. Não conhece a Deus da qual fala, pois muitas vezes tem falado de um Deus grande, mas conhece um Deus pequeno, tacanho, um Deus que não tem lhe abençoado. Pois o Senhor, Ele abençoa aquele que tem intimidade com Ele. O Senhor diz que se nós entrarmos na sua presença, se nós nos arrependermos de todos os nossos pecados, se nós confessarmos a Ele o nosso pecado, Ele é misericordioso para nos perdoar e nos livrar de todo o mal. Então, amado, muitas pessoas têm falado de um Deus que não conhece, têm tentado colocar carga sobre os ombros dos irmãos. E todas as leis do Senhor resumem-se em 2 mandamentos. O próprio Senhor Jesus disse: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este, disse ele: amará o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, verso 37 a 39. Eu só posso amar o meu semelhante se eu tiver amor próprio a mim mesmo. Eu só posso amar a Deus se eu tiver amor ao meu semelhante, porque como eu posso amar um Deus que eu nunca vi, se eu sou incapaz de amar uma pessoa que eu sempre estou vendo? Então, amados, para adorar a Deus tem que ser a primeira coisa na nossa vida. Tem que ser a nossa necessidade suprema. Tem que ser aquilo que o ser humano deseja com todo o fervor. É que adorar a Deus, amado, precisamos renunciar muitas coisas em nossa vida. Não é simplesmente ir a uma igreja. Não é simplesmente dar o dízimo e a oferta. Não é simplesmente cantar louvores. Viver é simplesmente com uma Bíblia debaixo do braço. Não, amado. Ser um verdadeiro servo de Deus é muito mais que isso. Não é simplesmente ser mais um na multidão. Não, amado. Adorar a Deus está além de tudo isso. Adorar a Deus é rasgar a nossa alma perante a presença de Deus. É rasgar o nosso coração em adoração. É derramar diante dele toda a nossa iniquidade. Fazer igual o salmista fez. Ele confessou a Deus que o seu coração estava impuro e ele necessitava de um coração. Ele diz: renova-me, Senhor. Dai-me, Senhor, um coração puro e renova em mim a presença do Teu Espírito Santo. Quantas pessoas hoje, amado, fazem uma oração, mas o seu coração está maculado, está contaminado, está cheio de rapina e são incapazes de pedir a Deus um coração puro, são incapazes de submeter-se totalmente à vontade de Deus e conhecer esta vontade e obedecer às suas leis. Mas para fazer isso, amado, precisa-se conhecer-se intimamente. Precisamos analisar o nosso íntimo, amados. Precisamos reconhecer que estamos contaminados pelo pecado. É exatamente nisso que implica na vida de cada um de nós, amados. Pois muitos dizem que adoram a Deus,
Mas se ele não conhece esse Deus, como pode adorar? Simplesmente ouviu falar de Deus. Simplesmente ouviu falar que Deus é misericordioso, mas nunca teve um encontro íntimo, nunca entrou na tenda da adoração a Deus, nunca entrou no tabernáculo da oração, nunca se submeteu à vontade de Deus. Antes de qualquer ato de adoração, é imprescindível que venhamos confessar a Ele o nosso pecado e a nossa iniquidade, nos arrepender, conhecer na verdade o próprio dono da vida e viver a vida que Ele dá a cada um de nós. Precisamos então receber esta vida oriunda da parte de Deus, que emana da sua própria majestade. Precisamos amá-lo além das forças que há em nós. Precisamos entender a nossa própria incapacidade perante a sua inigualável força e poder. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele, disse o próprio apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, no 1 Coríntios 8, verso 3. Pois quem conhece a Deus, se não segue o seu coração, se não segue os desígnios, muitas vezes, que o coração impulsiona a encontrar com Deus. Jeremias, ele disse a Deus: enganoso o coração mais do que todas as coisas, é perverso, quem a conhecerá? Jeremias era um profeta. Ele fez essa pergunta a Deus no livro de Jeremias 17, verso 9. Mas ele continua dizendo, a Bíblia diz: e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas essas coisas que eu odeio, diz o Senhor. O nosso Deus falando isso para Zacarias 8, verso 17. Como posso falar mal do meu irmão e dizer que conheço a Deus? Quem estarei sendo nesse instante? O que eu estarei fazendo? Estarei me aliando, sendo cúmplice do próprio inimigo de Deus, me aliando ao próprio Lúcifer. Ele é quem conhecia a Deus dentro do seu coração e maquinava o mal também dentro do seu coração. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto estima o teu coração, como se for o coração de Deus, eu te aniquilarei, diz o Senhor. Ezequiel 28, verso 6. Se sou de fato filho de Deus, eu não posso usar de falsidade, pois ainda que eu fale milhões de palavras bonitas, se o meu coração estiver maquinando o mal, se meu coração estiver perverso, contaminado com a maldade, vai prevalecer o que está no meu coração, porque o coração é a fonte da vida, sobre tudo o que se deve guardar. A palavra de Deus diz: guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Provérbios 4, verso 23. Mas quando fazemos o que o nosso coração deseja, e se isso estiver fora da vontade de Deus, estaremos sendo usados pelo mal. Então esta força que estará dominando o nosso ser, e esta força estará contaminando e nos levando à própria perdição, levando-nos às trevas. Logo o Senhor não poderá atender às orações. As nossas petições serão apenas palavras vazias, que não surtirão nenhum efeito diante de Deus, pois o nosso pecado e a nossa iniquidade faz divisão entre nós e o nosso Criador. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não ouvirá. Salmo 66, verso 18. Quem tem um coração onde Deus mora, não fala mal do seu irmão, não maquina o mal, não julga, não calunia, não difama, não condena, nem lança
maldição sobre o seu irmão, mas não faz nada que prejudique o seu irmão, porque em seu ser, o que brota dentro do seu ser é o temor a Deus. Ele está germinando fruto, um fruto produzido pelo próprio Deus. Consequentemente, este tem medo de agir contra a vontade de Deus. Sabe, pois, que no seu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Deuteronômio 8, verso 5. Quando um coração está em sintonia com Deus, antes de falar do homem para o homem, ouve-se a Deus em primeiro lugar. Então, este terá discernimento para agir em equidade com o parâmetro de Deus na sua vida e na vida de outro. Ele não estará apontando o seu dedo contra o seu semelhante, porque ele sabe que ele também é passível a errar. Quando o homem que teme o Senhor, ele se colocará na presença do Senhor, e ele, o Senhor, te ensinará o caminho que deve escolher. Salmo 25, verso 12. Procure andar na direção correta, procure andar no centro da vontade de Deus, procure ser realmente um servo de Deus. Não condene, não critique, não aponte, não julgue seu irmão. Muitas pessoas hoje estão olhando a vida do seu irmão, cuidando a vida do seu irmão e esquecendo de cuidar a sua própria alma. Que dará o homem em pagamento da sua alma? Jesus já deu tudo para pagar o resgate da sua alma. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Amém e amém.